Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar este gráfico de dispersão aqui no Power BI, que é um gráfico que você não vai ver muito sendo utilizado por aí, mas ele é muito útil na parte de análise estatística. E ele também é bem simples de ser criado. Tem essa versão clara do gráfico, tá? Que é esta aqui que você está vendo, com rótulo de dados e tudo mais. E também tem a versão escura do gráfico, só para vocês verem que fica legal das duas formas, mas na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que faz a versão clara, mas a escura não tem segredo nenhum, né? Só trocar as cores aqui. E uma outra coisa legal que esse gráfico tem, ó, é que você pode rodar os dados aqui dentro, ó. Então você pode simplesmente clicar aqui nessa barra e os dados começam a se movimentar. Mas essa parte de rolagem dos dados aqui não é a parte nem mais interessante desse tipo de gráfico. É o que que você consegue fazer com essa barra de rolagem. Até porque, deixando assim, ó, a movimentação é muito rápida, né? Então acaba ficando um pouco confuso. Mas tendo essa barra aqui, você vai poder fazer algumas outras coisas que eu vou mostrar lá para o final do vídeo, tá? Que é na parte da explicação da parte de análise. Agora nós vamos começar o início do vídeo aqui criando e formatando esse gráfico. E para o final a gente vai para a parte de análise, beleza? Então, bora lá. Eu vou clicar aqui, ó, que já está em branco, e vou adicionar o gráfico. Ó. Só vim aqui em página inicial, vem aqui nos visuais, ó, clica aqui na setinha e ele fica nesta posição aqui, ó, gráfico de dispersão. Ele já é nativo aqui do Power BI, então você pode utilizar ele tranquilamente, não precisa ter a conta aqui no Power BI Serviço. Ó. Vou posicionar ele aqui, mais ou menos nessa posição, né? E bora lá colocar os dados aqui dentro. Ó. Vou vir aqui do lado direito, ó, dados, e também aqui em compilar, beleza? Só para adicionar os dados aqui dentro. Clica em cima do gráfico, já vai aparecer as abas aqui de dados, né? E vamos lá. A gente tem várias abas de dados aqui, mas eu vou começar por essas quatro primeiras e depois eu vou para essas últimas aqui para explicar para vocês. Tranquilo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu preciso colocar um eixo X e um eixo Y. Uma coisa muito importante, tá? No eixo X e no eixo Y tem que ser dados numéricos para funcionar de forma correta. Então, se eu vir aqui na minha tabela e mostrar para vocês, ó, o que, que eu tenho aqui, ó? Dado, tá? Data, melhor dizendo, né? Produto, categoria do produto, quantidade de produto vendido e vendas. Então, e mês e ano aqui que eu vou utilizar mais para o final lá, que depois eu mostro para vocês caso vocês não saibam como criar esta coluna aqui, ó. Então, voltando aqui, né? Vou fazer o seguinte, ó. No eixo X, eu quero adicionar a minha quantidade de produto vendido. Então, ó, quantidade está aqui, tá? É um valor numérico. Eu vou jogar aqui no eixo X, ok? No eixo Y, que é o eixo que fica de pé, eu vou jogar aqui as minhas vendas, que também é um valor numérico. Vou soltar aqui para mostrar para vocês. Ó. Até agora não aconteceu nada demais. Tranquilo? Então, lembrem-se, valor numérico e valor numérico, tanto no X quanto no Y. Beleza? Agora a gente vai para valores, que isso aqui é um pouco confuso. Tá marcado valores aqui, às vezes você pensa que tem que ser um valor numérico, mas é o que você quer analisar que significa isso daqui, basicamente. O que, que eu vou adicionar aqui? Produto. Lembrem-se que lá na minha tabela, ó, produto é um valor de texto, tá? Então é o nome do produto que está aqui, não precisa ser um valor numérico. Beleza? Então vamos lá. Produto, vou vir aqui em valores e vou soltar. Ó, já apareceu as bolinhas do gráfico de dispersão. Mas, do jeito que está aqui, é um monte de bolinha azul e fica difícil de você entender o que, que é o que, né? Então é por isso que você vai ter que colocar uma legenda agora para facilitar a visualização. Então, em legenda, o que, que eu vou fazer? Eu quero separar isso aqui por categorias. Então vai ficar mais fácil de visualizar, ó. Então vou vir aqui em categoria, beleza? E vou soltar aqui dentro de legenda, ó. Soltei, ó. Agora já dividiu por cor, já ficou mais interessante, tá vendo, ó? Bem mais legal, né? Então, se eu voltar lá na minha tabela só para mostrar para vocês, o que, que é? Produtos são os produtos que eu vendi e as categorias são a quais produtos, a quais categorias o produto pertence, né? Então, por exemplo, aqui tem a categoria de celular, beleza? Tem vários e vários celulares, computadores e por aí vai. Então, essas categorias elas ficam aqui em cima, ó, acessórios, celulares, computadores, tablets e televisores, né? E você vê que eles estão agrupados por cores aqui. Então, ó, laranja você sabe que é computadores, eles estão nessa área aqui. Aí tem esses rosas aqui, que são os televisores, tem os roxinhos aqui, que são os tablets,
esses azuis mais escuros celulares e os acessórios estão aqui embaixo aqui, nesse azul mais claro. Mas antes de começar a parte de análise, eu vou dar uma formatada rápida aqui neles aqui, só para mostrar para vocês que não tem segredo nenhum, tá? E depois a gente já começa a trabalhar com esta parte aqui, beleza? Então eu vou vir aqui em formato, ok? Vou minimizar isso aqui rapidinho, só para facilitar a visualização de vocês. Primeiramente eu vou tirar esse título aqui que não me interessa, ó. Então eu vou vir aqui no título, vou tirar ele fora, tá vendo, ó? Legenda, vou clicar aqui na legenda, eu vou tirar esse título também da legenda, que não me interessa, só vou deixar a legenda. No texto da legenda, eu poderia deixar assim, tá? Mas eu gosto sempre de deixar preto, neste caso aqui, para ficar mais forte. Tranquilo? Agora nós vamos trabalhar aqui no eixo X e no eixo Y. Vamos começar aqui pelo X, que é esse de baixo, ó. Vou clicar aqui, beleza? O título já está ali, já está bom, tá? Valores, eu vou vir aqui em valores e vou deixar escuro também, beleza? No título também acho que só vou deixar escuro aqui para ficar tudo igual, ó, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui no eixo Y, então valores escuro, beleza? E o título também vou deixar escuro, beleza? Até aqui, basicamente já está formatado a parte do visual. Você poderia simplesmente trocar isso aqui se você quisesse, né? Então já vou aproveitar, vou mostrar para vocês como que faz isso aqui, ó. Tá vendo que isso é soma de quantidade que não fica interessante? Aqui, o que que normalmente eu faço, tá? Antes de mostrar isso, tem o rótulo de dados se você quiser ativar, tá? Mas vai da sua escolha, ó, tá vendo? Você pode ativar por aqui, ó, pra ficar assim. Eu vou deixar assim, tá? Só para ficar igual o outro lá. Mas tomem cuidado para ativar o rótulo de dados quando, por exemplo, você tem muita informação aqui dentro, daí acaba ficando poluído. Aqui já está um pouco poluído, né? Ó. Tem muita coisa aqui. Então, tomem cuidado nessa parte. Beleza? Então, agora eu vou trocar aqui só o título do eixo X e do eixo Y. Ó. Você vai fazer o quê? Você vem aqui em compilar, ó. Tá vendo que fica o nome aqui, ó? Soma de quantidade. Simplesmente você pode dar dois cliques aqui em cima. Ok? Você pode escrever aqui, ó, apaga, ó, quantidade, bota um ponto, né, para significar que a palavra continua, vendida. E quando você dá um enter, tá? Esse nome daqui vai trocar, ó. Tá vendo, ó? Quantidade vendida. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Dá dois cliques aqui, só que no eixo Y agora, ó. Total de vendas. Vou fazer assim, ó. Total de vendas. Vou dar um enter, dar uma olhadinha aqui do lado direito, ó. E o nome mudou. Beleza? Então vamos lá. Deixei assim, não vou mexer em mais nada na parte visual. Agora vamos trabalhar aqui com a parte de análise. Vou clicar aqui em cima do gráfico ó, e vou abrir meus dados aqui. Então, o que, que acontece? Neste formato que está aqui, tá? Antes de adicionar aquela barra, o que, que isso aqui significa? Ó? O que, que você consegue analisar? O que, que nós temos? Ó? No eixo X, a gente tem a quantidade de produto vendido, beleza? No eixo Y, a gente tem o valor total de vendas que a gente conseguiu com aquele produto. Então, isso quer dizer o quê? Ó? Vamos pegar esse aqui, ó, o iPad aqui, ó, mini, tá vendo? Tá aqui embaixo, ó. Se eu colocar o ponteiro em cima dele, vocês vão ver o quê, ó? Que ele vendeu ali mais ou menos 4.500 unidades, tá? E o total de vendas dele, no período total, tá? Como eu não tenho filtro nenhum aqui, se isso aqui se refere desde o começo de 23 até o último mês aqui de 25, beleza? Ó, ele vendeu ali basicamente ali 10.600.000 ali, ok? Então, como que você analisa isso aqui? Isso quer dizer o quê? Ó? Que quanto mais para a esquerda um produto tiver, beleza? Mais para a esquerda ele tiver, quer dizer que ele vendeu menos em quantidade. E quanto mais para cima ele tiver, quer dizer que você faturou mais com ele. Então, por exemplo, ó, esse produto aqui, ó, o Workstation. Ó, nós conseguimos faturar 21 bilhões com ele e vendendo somente 4.700 unidades. Ou seja, o valor dele, tipo, em questão de faturamento, é muito elevado em relação aos outros. Ou seja, você precisa vender pouco e você ganha muito. Isso aqui não quer dizer que o lucro seu vai ser elevado também, tá? Isso aqui já entra numa outra parte de análise que eu precisaria estar trabalhando com o lucro aqui, não com o total de vendas, né? Então você pode fazer esse tipo de análise também. Aqui do lado direito, vamos pegar um outro exemplo, ó. Por exemplo, o mouse gamer aqui, ó. Neste período aqui de tempo, né? Nós vendemos aqui basicamente 9.200 unidades e nós faturamos 11 milhões
com este mouse gamer em específico. Ou seja, a gente tem que vender muito para faturar relativamente pouco com este mesmo produto. Então, o que que você tira daqui? Que você começa a fazer algumas análises, ó. Compensa, vender tanto mouse gamer assim e faturar pouco com ele? Pouco, assim, em relação aos demais, né. 11 milhões aqui não é pouco dinheiro assim. Então é esse tipo de análise que você vai ter que começar a fazer aqui dentro, para ver se é viável ou não. Principalmente quando você trocar isso aqui, ó, total de vendas pelo lucro, por exemplo. Vamos supor que isso aqui fosse valor de lucro. Então você já começa a pensar, ó, esse mouse aqui dá tanto trabalho para vender e você não fatura tanto assim. Obviamente que tem algumas coisas aqui. Por exemplo, se uma TV, por exemplo, tivesse aqui, não faria sentido você deixar na loja. Por quê? TV é uma coisa grande, ocupa espaço e você está vendendo pouco, beleza? Então, por exemplo, assim, a TV está aqui, ó. O que acontece? Você está vendendo pouco, mas você tem um faturamento bom. Então, isso aqui é legal, beleza? Eu já vou entrar na parte de explicação novamente. Agora eu vou fazer alguns acréscimos aqui dentro do gráfico, tá? Alterando essas coisas aqui. Então vamos lá. Antes de também de mexer na parte de filtro aqui, que você pode trabalhar com os filtros, ó, eles vão mexendo, mas vamos fazer algumas alterações visuais aqui primeiramente, ó. Vamos para tamanho. O que que é o tamanho, tá? Basicamente o tamanho é o tamanho dessa bolha aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha pequena, nesse caso basicamente um ponto, né? Se eu pegar algum valor e jogar aqui dentro, numérico, ele vai dimensionar essas bolhas. Vamos pegar minhas vendas aqui, eu vou soltar aqui dentro para vocês verem o que que vai acontecer, ó. Tá vendo que as bolhas alteram de tamanho? Então você consegue dimensionar o tamanho da bolha pelo total de vendas dessa bolha. Então, quanto maior, mais você vendeu, quanto menor, menos você vendeu. Então, é uma parte que você consegue fazer este tipo de análise também. E vai dependendo do seu tipo de análise. Eu, particularmente, tá, até por causa da minha área de trabalho, eu prefiro não utilizar esse tipo de bolha neste tipo de gráfico aqui. A não ser que seja poucos produtos aqui, acaba ficando interessante, mas particularmente eu não utilizo. Beleza? Então, eu vou tirar ela daqui. Até facilita na visualização de vocês. E vamos agora para o eixo de reprodução, que é aquele eixo que eu mostrei para você com ele andando. Quando você tem o eixo aqui, ó, você consegue fazer algumas alterações. Por exemplo, olhem nisso aqui que eu estou fazendo. Eu estou clicando aqui, né? Só está fazendo um filtro. Se eu tivesse outros gráficos aqui, ele estaria filtrando por produto, né? Mas não acontece mais nada. Aí eu vou mostrar para vocês o que, que acontece depois que eu coloco este eixo de reprodução. Normalmente eu gosto de colocar datas no eixo, mas nada te permite, não permite, melhor dizendo, né, de você colocar algum texto. Por exemplo, eu queria colocar um outro tipo de categoria que tivesse aqui dentro aqui, então outro tipo de texto. Você poderia jogar aqui no eixo de reprodução tranquilamente, não teria problema nenhum, tá? Mas eu particularmente gosto de utilizar datas aqui dentro. Então o que que eu vou fazer, ó? Eu poderia utilizar esta data aqui direto? Poderia, só soltar ela aqui. Só que o que que acontece? Quando você utiliza assim, basicamente vira dia a dia aqui. Então ele vai ficar passando basicamente ali dentro dos meses, tá? Neste caso aqui, né? Poderia deixar dia a dia também. Mas você pode fazer outras coisas, ó, para ficar facilitando na parte de visualização aqui também, ó, que fica meio ruim, né? Eu gosto de utilizar esse sisteminha aqui de mês ano, ó. Vou fechar isso aqui, ó. Mês ano, vou soltar aqui dentro. Ó, facilita bem a visualização, tá vendo, ó? Janeiro 24, março 24. E basicamente é a mesma coisa que vocês estavam vendo anteriormente ali. Só tomem cuidado, tá? Que às vezes você joga uma data ali, ele pega por dia, às vezes ele pega por trimestre. Então você tem que tomar cuidado na parte de hierarquia de data ali. Por isso que eu gosto, às vezes, de criar uma coluna em específico aqui, no caso aqui com meio o mês e ano, né? Para mim chegar no resultado. E o que que eu faço normalmente, ó? Bem simples, tá? Você vem aqui, tá vendo? Do lado esquerdo, a modo exibição de tabela. Você vai clicar em cima da sua tabela. Eu só vou mostrar essa coluna aqui só para vocês entenderem, tá? Vou mostrar primeiro, depois eu mostro como que cria, tá? Você precisa desta fórmula aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tá? Se vocês não sabem como que utiliza essa fórmula em DAX, copiem exatamente do jeito que está aqui, ó. Beleza? Caso vocês não saibam, já tem vídeo no canal explicando como que cria esse tipo de função DAX aqui para data, tá? Mas é bem simples. Você simplesmente pode copiar exatamente o que está aqui e vem aqui, ó, vendas, clica em cima da sua tabela que tem a coluna de data, tá? Botão direito, nova coluna, ok? Clica aqui
E vai aparecer essa coluna e simplesmente, você vai colar exatamente aquilo que você viu aqui, ó. Então, ó, mês e ano, beleza? Você vai colar ali dentro igual eu fiz, só que aqui nessa parte aqui de nova coluna, tranquilo? A hora que você apertar enter, a coluna vai brotar ali, tá? Do jeitinho que tá aqui, ó. Tranquilo? Não tem segredo nenhum, tá? Então vamos lá, já joguei aqui dentro, né? Agora tem essa parte de movimentação, beleza? Que é a parte bem legal. E o que que nós vamos fazer a partir de agora? Basicamente, eu vou mostrar para vocês como que faz essa análise com a barra aqui embaixo, ó, que é bem legal, ó. Então vamos fazer o seguinte, quando eu clico aqui, basicamente, ó, o que que vai acontecer, ó? Se você clicar aqui, ó, tá vendo que ele se movimenta? Então eu gosto de fazer desta forma que está aqui, ok? Clicando aqui e movimentando. Quando você solta a barra, como eu já mostrei para vocês, a movimentação é muito rápida, então acaba atrapalhando, você não consegue visualizar. Então, por exemplo, eu quero analisar aqui o mês de janeiro de 24, ó, tá vendo? Ficou o agrupamento aqui. E agora eu quero analisar o mês anterior, beleza? Dezembro, ó. Você consegue ver essa movimentação, mas isso aqui não é a parte legal. Agora eu vou mostrar para vocês o que que dá para fazer legal aqui dentro, ó. Seguinte, vai fazer o quê, ó? Aqui em 25 você consegue adicionar filtros, né? Então, por exemplo, ó, filtro de 23, de 24, de 25. Tranquilo? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em 25, poderia pegar qualquer trimestre desse, tá? Eu quero pegar aqui esse segundo, beleza? E quando você clicar aqui em cima, olha só o que que vai acontecer, que legal, ó. Vou pegar esse aqui, o smartwatch. Tá vendo o que acontece? Ó, ele traça uma linha. E o que que significa essa linha para você, ó? Pode ver que ele basicamente ele criou 4 pontos aqui, ó. Tem um ponto, 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos, porque é dentro do trimestre aqui, tá? Que é o quarter em inglês ali, que significa esses 4 meses. E ele consegue traçar para você esses 4 meses. Basicamente significa o quê, ó? Ele vai traçar os últimos 4 meses do produto que você definiu. E isso aqui é muito legal, ó. Então você vai conseguir ver da onde que a linha está crescendo até onde vai chegar. Você consegue ver o histórico, ó. Então se eu clicar aqui em webcam, ó, o que que acontece? Vamos lá, ele saiu daqui, veio para cá e veio para cá, né? Isso quer dizer o quê, ó? Que nos últimos 4 meses, ó, ele saiu, fez assim, ó, basicamente, ó. Aqui é abril, beleza? E aqui é junho, ou seja, começou aqui, né? Então, em abril, ele tinha vendido muito em questão de quantidade, mas faturamento baixo. Aí ele veio para a esquerda, ó, e vendeu muito menos, só que o faturamento basicamente não mudou tanta coisa assim. Ou seja, a webcam aqui, tá, que não é um único tipo de webcam, né, mas a gente conseguiu um faturamento maior mesmo vendendo menos. E depois, no mês atual, ela subiu para cá, ó, a gente conseguiu dobrar basicamente o faturamento e vendendo um pouquinho mais do que o mês de abril. Então você consegue fazer esse tipo de análise aqui adoidado, ó. Essa aqui é a parte mais interessante que eu gosto desse tipo de gráfico, que é esse tipo de análise aqui que você consegue visualizar o passado, vamos dizer assim. Sempre deixe no máximo aqui em trimestres, tá? Porque fica muito poluído. Vamos dar um exemplo para vocês. Se eu pegar aqui, ó, tirar o filtro, olha a bagunça que fica, ok? Peguei 3 anos aqui em uma análise só, ó, não dá para entender nada, então não faz sentido você utilizar dessa forma aqui, ó. Beleza? Vamos pegar um ano aqui, só 25, ó. Beleza? Ó. Diminui. Diminui, beleza, mas ainda tá muito estranho, né? Então, normalmente eu gosto de usar trimestres ali ou alguns meses específicos. Então, você pode escolher mês também, ó. Vamos tirar aqui, ó. Quero pegar só janeiro e fevereiro, ok? Então, basicamente é isso aí, pessoal.